Estudo da Palavra. Cristianismo prático. O tema de hoje, os elementos da oração e como obter respostas. Às vezes a sua oração, ou dá a impressão que a sua oração não passa do teto. Eu quero tratar aqui de 8 pontos. Primeiro ponto é o seguinte: nós devemos entender que o nosso amorável Jesus nos convida a buscá-lo. Vamos abrir a Bíblia, primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Corroborando com esse texto, eu quero ler agora Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então, meus amados, devemos entender que Deus nos convida a buscá-lo, mesmo que sejamos pecadores, mesmo que sejamos falhos, mesmo que sejamos maus. O nosso Pai Celestial está interessado em nos dar boas dádivas. Mas será que se a gente está em pecado, Ele nos dá tudo aquilo que a gente pede? Novamente eu vou lembrar você daquela questão. Todo o estudo deve ser analisado dentro do seu contexto, para que não gere nenhum pretexto e para que não haja aparência de que a Bíblia está entrando em contradição. O primeiro ponto é, mesmo nós que somos maus, Deus está disposto a nos ouvir quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Salmo 65, por exemplo, versículo 2, livro de Salmos 65, Salmo 65, verso 2, então vamos abrir ali. Salmo 65, versículo 2, ou verso 2 diz: Ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Meus amados, hoje, Deus, o Deus que conhece cada estrela pelo seu nome, o Deus que conhece cada galáxia, o Deus que conhece cada pormenor deste universo vasto, algo assim que a mente humana não consegue compreender totalmente, Ele conhece você pelo seu nome, amém? Ele conhece você pelo seu nome. Ainda antes de você nascer, Ele já o conhecia pelo seu nome. E Ele está disposto a ouvir você. Ele está disposto a inclinar os seus ouvidos lá do seu trono de graça para ouvir a sua petição. Na verdade, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 23 e 24... Evangelho de Marcos, eu disse Mateus, mas é Marcos, tá bom? Uma correção aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23 e 24, diz assim: Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Obviamente que aqui é uma figura de linguagem. Claro que se você ficar de frente para uma montanha agora e começar a orar com fé, achando que ela vai se arrancar de lá e será lançada no mar, isso realmente não vai acontecer. Mas o que Jesus quis dizer aqui, meus amados? As montanhas de problema, não é? Os montes de situações complicadas ou circunstâncias adversas da nossa vida ou do nosso dia a dia, através das nossas orações e petições, Deus nos ouvirá e nos dará poder para transpor ou para conseguir passar esses obstáculos de problemas, passar esses montes de problemas do nosso dia a dia. Quando nós nos chegamos ou nos achegamos a Ele com fé, crendo que nós iremos o quê? Receber. Não duvidando no nosso coração. Mas há um segundo ponto. Não vamos parar aqui, não é? Porque se for somente assim, então realmente seria muito fácil. Mas há um segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte: quando nós oramos e queremos realmente obter respostas de Deus, nós devemos ter a certeza
de que a nossa vida está totalmente rendida à vontade de Deus. E devemos estar dispostos a deixar tudo aquilo que não está em harmonia com a vontade de Deus. Agora o negócio começa a ficar mais estreito, não é, Demilson? E ouvintes, agora a coisa começa a ficar mais complicada. Não é apenas nós orarmos acreditando e de repente a nossa vida ser uma vida de pecado, por exemplo, de estrita rebelião ou de direta rebelião contra Deus e contra a sua lei. Por exemplo, vamos ler o que diz a Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira epístola ou primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que nos diz o seguinte: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, olha agora aqui, ó, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora o negócio complicou, não é? Por que eu digo isso? Porque hoje a gente vive uma época em que as pessoas parecem que querem obrigar a Deus. Como se Deus fosse obrigado a responder a nossa oração exatamente do jeito que nós estamos pedindo. Claro, a Bíblia diz para que a gente seja claro naquilo que estamos pedindo, e direto e objetivo. Mas e a vontade de Deus? Será que se Deus desse tudo aquilo que a gente pede, Ele estaria sendo justo conosco? Como um pai de amor e que sabe todas as coisas, jamais Ele nos daria tudo aquilo que pedimos, porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. Segundo a vontade dEle. Olha o próprio Jesus, hein? Olha o próprio Jesus, que era Deus em carne e habitou entre nós. Olha o exemplo de Jesus no Evangelho de Mateus 26, versículo 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, diz assim, ó: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Jesus ensinou que a vontade de Deus é soberana. Esse negócio de colocar Deus na parede, de dizer que Deus ele tem que responder, que senão a gente tem que rasgar a Bíblia, que senão ele está sendo mentiroso, né? Que senão ele não é o Deus de já, e aquela coisa toda. Eu sei que há muitas pessoas sinceras que entendem assim, mas vamos, pessoal, deixar tudo de lado, os preconceitos, e vamos ver o que está dizendo a Bíblia. Não é correto colocar Deus na parede. Deus não é obrigado a fazer nada. Aliás, se Ele fosse dar realmente aquilo que a gente acha que é de nosso direito, então Ele teria que nos fulminar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí, como é que fica? O outro detalhe: não adianta a gente orar e estarmos em rebelião direta contra a lei de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Provérbios capítulo 28, versículo 9 diz assim: O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha só. E comparando esse texto com 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. 1ª Epístola de João é o último texto que eu leio hoje. 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Eu fico assustado quando eu vejo pessoas hoje dizendo que o fim da lei é Cristo, quando a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, então, quer dizer que Deus quer que a gente continue em pecado? Obviamente que nós devemos entender o conceito de lei no contexto de lei moral e no contexto de lei rituais, cerimoniais, que foram cravadas, obviamente, na cruz quando Cristo morreu. Nós já estudamos isso e vamos estudar novamente. Hoje nós estudamos então 2 pontos. Primeiro, Deus nos convida a buscá-lo através de oração, e com fé acreditar que Ele nos dará aquilo que a gente pede. Mas segundo ponto, devemos ter a certeza que a nossa vida está totalmente rendida a Deus e em harmonia com a vontade dEle, e que não há nada na nossa vida que impeça que Ele nos ouça. Só uma coisa para terminar: muito cuidado, porque Satanás, ele também dá aquilo que muitas das vezes a gente pede, viu? Ah, mas Satanás não ouve a minha oração. Mas ele pode sugestionar você, caso você esteja em pecado, a realizar uma certa oração, como se fosse o próprio Deus que estivesse ouvindo você. Satanás, ele também pode abençoar pessoas, ele pode fazer pessoas prosperar, ele pode fazer pessoas passarem necessidades. Ele tem poder para isso. Muito cuidado,
Porque muitas das vezes a gente acha que Deus é que está nos abençoando, quando na verdade é o próprio diabo que está dando bênçãos, entre aspas, fazendo você achar que é Deus que está na sua vida. Mas no fundo, estamos em rebelião aberta contra a lei de Deus. Como é que Deus pode ouvir alguém que está em rebelião aberta contra a sua vontade?